Bom, e na madrugada de hoje, o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, foi levado ao hospital depois de ser encontrado desacordado dentro da cela onde está preso na Academia Policial de Brasília. A defesa de Naime confirmou o episódio e disse que o desmaio ocorreu por causa de uma crise de hipoglicemia em razão de um quadro de pré-diabetes. No hospital de base, o militar passou por exames e, em seguida, retornou para o quartel onde está detido desde o dia 7 de fevereiro por suposta atuação nos acontecimentos de 8 de janeiro. No mês passado, Naime prestou depoimento à CPMI, que investiga os ataques às sedes dos três poderes. Na ocasião, o coronel disse não saber o motivo da detenção. Ele alegou ter saído de casa no dia de sua folga para combater os manifestantes. E hoje, outro investigado pela CPMI do 8 de janeiro, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República na gestão Bolsonaro, foi denunciado pela comissão por ter ficado em silêncio durante seu depoimento nessa semana. Os representantes da comissão acusam Cid de ter desrespeitado a decisão da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que havia concedido um habeas corpus parcial ao ex-ajudante de ordens para ficar calado em assuntos que poderiam incriminá-lo. Ana, ora, isso é um preceito legal, né? Ele é investigado, ele é réu em 8 inquéritos. Ele tem o requisito legal, a prerrogativa legal de ficar em silêncio, de não produzir prova contra si mesmo, como já diz a Constituição, e agora está sendo denunciado por ficar em silêncio. É isso? É um absurdo, Paula. Há muito tempo tem falado que já estávamos vivendo num estado de exceção e agora isso está atingindo níveis assim inimagináveis que a gente... Enquanto a gente ajusta o som da Ana, Carlos, jogo para você. Agora, Mauro Cid, então, sendo denunciado por ter ficado em silêncio, sendo que isso é uma prerrogativa legal. Foi uma estratégia da defesa porque ele é investigado, ele é réu em vários inquéritos. Mais do que estratégia, eu diria que uma decisão legítima, né? A defesa pode escolher o réu ficar em silêncio justamente porque é uma prerrogativa constitucional. Então, mais do que estratégia, é um direito do réu. É uma perseguição. De fato, isso está se configurando cada vez mais com a perseguição contra um dos homens mais próximos do ex-presidente Bolsonaro, uma tentativa também de intimidá-lo, de tentar enfraquecer provavelmente o seu espírito para torcer que ele fale alguma coisa, diga alguma coisa que possa eventualmente chegar a atingir o ex-presidente Bolsonaro. Mauro Cid é um militar e de alta patente, então é muito provável que ele saiba como se comportar em situações de pressão como essa. Ele manteve um decoro durante todas as 8 horas, né, da CPMI, então foi algo até humanamente uma tempra considerável, mas acaba sendo também outro fator que tira a legitimidade, tira a credibilidade desta comissão, que está se transformando cada vez mais numa comissão quase persecutória, né, de um fins persecutório para membros do governo precedente, para tentar achar de qualquer forma algum tipo de ligação do ex-presidente Bolsonaro com os atos de 8 de janeiro. Inclusive, tentando acrescentar fatos que foram descobertos somente muito depois e que nada tem a ver com os fatos de 8 de janeiro. Então, é de fato um escândalo, como a Ana estava falando. É algo que beira o absurdo jurídico e a ilegitimidade constitucional, aquilo que está acontecendo com o coronel Mauro Cid, tirando o fato da sua detenção, assim como do coronel Naime da Polícia Militar, detenções que em qualquer outro país do mundo seriam consideradas como arbitrárias e ilegais, né? José, quero jogar para o Consta essa questão do coronel Jorge Naime, que foi encontrado desacordado na cela. Eu tive a oportunidade de conversar com um jornalista que ficou 70 dias preso pelos atos do 8 de janeiro e ele relatou que por 50 dias eles não tiveram direito a atendimento médico. E na cela onde ele estava, onde cabiam 8 pessoas, ele chegou a ficar com 22 pessoas na mesma cela. Ele dormia no chão, ao lado do vaso sanitário. Tinha pessoas com comorbidade, com diabetes, com pressão alta e foi negado atendimento médico por 50 dias. Isso foi um relato bastante impressionante de um jornalista que ficou preso na Papuda, né, Consta? Quero te ouvir também. Paula, na verdade é o seguinte, não tem como não ficar tocado com esses relatos e com o que está acontecendo. Só um psicopata não fica comovido, por exemplo, com as cenas daquela mãe que ficou presa 6 meses de forma preventiva, com filhos pequenos, tudo absurdo. Se ela fosse uma traficante, não acontecia isso, né? E nós vimos as imagens dela reencontrando os pequenos filhos. O pai dos garotos ainda está preso. Quer dizer, é um negócio, o Brasil
o Brasil vai ter que lavar a limpo esse período da história se um dia a gente superar essa ditadura insana, nefasta. Nós estamos vendo presos políticos tratados de maneira abjeta, isso é típico de país comunista. O senador Rogério Marinho fez um relato muito emocionado na CPMI, chorou, foi às lágrimas, teve que ser consolado pelo seu pai. As pessoas que têm um coração que bate ainda dentro do peito, que não são psicopatas, elas olham tudo o que está acontecendo, elas começam a escutar caso a caso, elas visitam eventualmente as prisões, como fizeram alguns parlamentares, e elas ficam indignadas. É um misto de profunda tristeza com revolta, com indignação. Porque o que nós estamos vendo no Brasil nunca aconteceu antes. Olha, não tem regime militar para comparar, não, gente. Vamos parar com isso. Ah, ditadura, eu vivi a época da ditadura, eu sou um dissidente da ditadura, muito corajoso, fui para Paris fazer música com o dinheiro do papai. Chega disso. Essa gente está enfrentando o que é, na verdade, uma ditadura, um regime comunista, no seu começo, porque eles ainda têm que ir cooptando mais forças, subjugando a turma fardada, né, humilhando. Veja o escarcéu que foi o tenente-coronel Mauro Cid fardado. A imprensa ficou empolvorosa, o Lula não gostou, o exército teve que se manifestar. Né? Então, estão tratando dessa maneira alguém que tem um pai general, que é militar. Imagina o povo está largado às traças. É por isso que as pessoas têm medo de voltar às ruas, porque elas sabem que estão lidando com uma ditadura, que não tem nenhum pudor em trancar pessoas em celas abjetas e jogar a chave fora. E depois, no petit comité de lagosta e vinho, ainda ri, né? Ah, o ministro experimentou a comida, eu tive que até interceder porque ele ia comer tudo. Muito boa a comida. Quer dizer, é deboche, é escárnio. É coisa de gente que deveria estar vivendo em Nicarágua, Cuba, China, mas é a realidade do Brasil de hoje. Pois é, Carla, a defesa, então, do coronel Jorge Naime diz que ele teve uma crise de hipoglicemia por conta de uma pré-diabetes, provavelmente por falta também de atendimento médico, né? Hoje, cerca de 210 pessoas seguem presas, mas as que foram liberadas, mais de 1.000, elas estão soltas, mas com restrições. Seguem com tornozeleira eletrônica, não podem sair nos finais de semana, tem horário para chegar em casa, ou seja, só podem circular das 6 às 19 horas. Então, não podem fazer uso das redes sociais, fora o medo, fora muitas vezes problemas de saúde mental, gente com depressão, com ansiedade, enfim, tudo isso que foi gerado aí em razão de muitas vezes esses abusos do judiciário que nós temos acompanhado ao longo dos últimos meses. Pois é, Paula, justamente esse ponto acho que é mais importante, porque se o Brasil quer voltar a ser um Estado de direito, né, uma democracia plena, o problema são as violações do direito. Lembrando que o coronel Naime está preso e o processo ainda corre em segredo de justiça, nem ele mesmo sabe o porquê está preso. O próprio coronel Cid, o processo corre em segredo de justiça. Os outros também presos, ou que foram também liberados, também têm processo em segredo de justiça, ou seja, os próprios réus não podem conhecer o porquê eles foram presos, o que isso já seria por si só um absurdo, porque as partes devem ter o direito de saber pela razão pela qual estão sendo presas. Além do mais, existem também vários momentos em que a prisão, de novo, não estamos justificando em nenhum momento os atos vandálicos lá em Brasília, é claro, mas também não é possível aceitar aquilo que está acontecendo do ponto de vista jurídico, porque em vários momentos se chegou até quase ao ridículo, por exemplo, de libertar as mulheres no Dia da Mulher. Isso não tem nada a ver com a lei. Isso, evidentemente, é um arbítrio e chega a ser, se não fosse trágico, seria cômico, né? E a questão também de como o processo está sendo levado adiante, ou seja, isso não está escrito nenhum tipo de código de processo civil ou penal, no caso penal, criminal, porque é um processo que é baseado no artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Isso não é possível aceitar algo, nenhuma corte suprema do mundo se torna uma corte criminal de um dia para o outro, inclusive, por aquilo que a gente está lendo na imprensa, as poucas informações que estão filtrando, processos que vão ocorrer em bloco, ou seja, acusados serão acusados em bloco. A responsabilidade penal em qualquer país civil do mundo é
sempre individual, nunca pode ser em bloco, porque as pessoas devem ser responsabilizadas pelos atos que elas cometeram ou não cometeram. Processos em massa, esses sim são feitos em regimes que não são democráticos. Então, já começa por aí, os abusos que estão acontecendo do ponto de vista jurídico não estão sendo denunciados apenas por nós aqui na Oeste, mas por juristas renomados. O Ives Gandra é um deles, mas outros também. Então, até quando, né? Até quando o Brasil vai tolerar esse atropelamento da lei, da Constituição e até do bom senso? Porque liberar mulheres no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, vai além de uma violação da lei. É uma violação também da dignidade das pessoas. Então, é de fato inaceitável. E é isso que causa revolta nas pessoas, porque elas veem que a lei vale para todos, menos que a turma lá em Brasília. Coincidências assim, né, Carlos, dão margem a interpretações. Né? Multas de 22 milhões, marcar um julgamento no dia 22. Analisar documentos em poucos segundos, de centenas de páginas. De novo, sem entrar no mérito da coisa, mas porque lá também teria discussão, mas entrando somente na forma, porque a forma também é substância, não é possível aceitar algo do tipo, não é possível achar normal que tenham pessoas presas por meses, muito além daquilo que prevê a lei e também das precondições para prender pessoas, ou seja, risco de fuga, reiteração do crime, ou poluição das provas, destruição de provas, por um tempo muito superior àquilo que a lei permite. Então, e também pessoas com mais de 70 anos, com comorbidades, mulheres, etc. Este o problema, mais do que o mérito em si, porque de fato houve depredação em Brasília, ninguém está negando isso, houve problemas, houve um confronto lá, houve invasão de prédios públicos, mas, de novo, tem que ser responsabilizada a pessoa que cometeu aquele ato ilegal, e não toda e qualquer pessoa que por acaso se encontrava naquela região, naquele momento, naquela hora. Porque a justiça, a lei não funciona assim. A justiça criminal, em qualquer país civil do mundo, não pode pegar na multidão e prender qualquer pessoa só porque estava passando por aí. Então, esse é o verdadeiro problema e esse é o verdadeiro escândalo que muitos juristas renomados no Brasil estão apresentando.